A máquina de escrever, também conhecida como máquina de datilografia, proporciona ao usuário facilidade e agilidade na redação dos mais variados textos. Charmosa e simpática, a máquina de escrever é apaixonante. O uso da máquina tem algo aí de um fetiche que me ficou desde muito tempo. Eu milito na imprensa escrita, principalmente, desde 1960. Não me dou muito bem com o progresso. Nós temos que pagar um preço por isso, não é? Temos que pagar um preço por isso. E eu não aderi ao moderno porque eu não estou disposto a pagar esse preço. Eu sou um dos poucos a não aderir ao modernismo do computador. E não sei o que é Zap Zap, não sei o que é aplicativo, entendeu? Não sei o que é arroba e .com.br. Eu gosto dela, eu gosto do som que ela emite. O som é ótimo, eu movimento os músculos da minha mão melhor do que numa tecla de computador. Na Ultralar, da Fé. Máquina de escrever Olivetti Lettera 22 portátil com fino estojo para transporte. 30 cruzeiros de entrada e 24 pagamentos de R$ 23,90. Compre tudo o que quiser, porque na Ultralar, da Fé. Em 1959, quando eu ingressei na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, eu tive necessidade de fazer os trabalhos não manuscritos, e sim datilografados. Aí meu pai adquiriu uma máquina portátil, Hermes, para que eu fizesse meus trabalhos da faculdade, né? Bom, depois eu ingressei na magistratura, ia para o interior, tinha que ter uma máquina portátil para dar sentença no interior. Eu me formei em dezembro de 1973, papai me deu de presente. Perguntou se eu queria um anel de formatura ou a máquina. Eu disse, lá quero anel, para quê? Eu quero a máquina. Aí eu usei bastante, principalmente quando a gente viajava pelo jornal. Você viajava, né? Não tinha computador em nenhum canto, então ia a máquina. Então eu levava a minha, porque as dos jornais eram uns trambolhos. Aí lá no hotel, na pousada, onde fosse à noite, eu escrevia os textos da reportagem, né? E mandava para a redação. Aí ligava e dizia, olha, o ônibus número tal, o motorista tal, está chegando tal hora. Aí o motorista do jornal ia lá para a garagem da empresa ou ia para a rodoviária apanhar o texto. Que nem tinha computador, nem tinha internet. Com o advento das máquinas portáteis, eu passei, por exemplo, eu fui nomeada juíza para Heliotaba em 1966. E lá só tinha as máquinas dos donos dos cartórios. Eu ficava num hotel. Então eu tinha que levar minha máquina portátil, trem acima e trem abaixo. Então, às vezes, roubava a minha máquina no trem, eu tinha que comprar outra, né? Eu viajava com a minha máquina, com a minha malinha de roupa e com a minha máquina. A máquina de escrever já teve seus momentos de glória. Eu datilografei romances da escritora Angélica Coelho, me lembro de um deles, o nome era Renata, o nome do romance dessa senhora. Eu também fui datilógrafo de Manuel Eduardo Pinheiro Campos, Eduardo Campos. Muitas pessoas ganharam dinheiro sendo datilógrafo. Eu mesmo fiz um curso de datilografia, era o curso Royal, dirigido pela senhora Carminha, no Beco dos Pocinhos, ali quem vai em direção ao Colégio da Imaculada Conceição. Nesse tempo, eles colocavam um papelão sobre o teclado para que a pessoa se acostumasse a escrever sem olhar. Isto foi que me tornou um bom datilógrafo, porque eu escrevo sem olhar, mesmo hoje em dia, no computador. Aquele que fez o curso, que passou por uma escola de datilografia, ele digita mais rapidamente, às vezes nem olha para o teclado. Eu conheço gente assim. Não olha porque a prática que foi absorvida durante o curso, evidentemente já está memorizada e a pessoa olha para aqui e não olha mais para o teclado. Nos currículos de antigamente, a primeira coisa que era perguntada era a seguinte: tem datilografia? E aí, eu mesmo tenho em casa um diploma do meu curso de datilografia, porque além daqueles diplomas do colégio, né, do diploma do primeiro grau, do segundo grau, o diploma de datilógrafo foi talvez um dos primeiros que eu tive na vida. Eu guardei até hoje
a minha carteira, juntamente com o diploma, que deteriorou-se com o tempo, daquela época em que eu fiz o curso de datilografia. E me dei bem no curso, para vocês terem uma ideia, 26 palavras por minuto, com 100% de palavras certas e uma classificação boa. E esse diploma era muito interessante porque ele era um salvo-conduto para você se apresentar no mercado. Assim, tem experiência? Não tem. É datilógrafo? Sim. É comum, e era comum na época, o cara chegar na redação e dizer assim, rapaz, eu só sei usar 2 dedos, eu sou dedógrafo, né? Eu não sou datilógrafo, porque o indicador, né? O cara usava só os dedos indicadores. E se você observar o mundo do computador hoje, ainda hoje tem gente que diz assim para mim, mas você digita com todos os dedos. Mas é porque vem lá da datilografia. Eu aprendi a escrever com as 2 mãos e com todos os dedos. Tem gente que no computador é dedógrafo também. Quando você vê alguém mexendo num teclado de hoje, de computador, sem olhar para o teclado e olhando diretamente para o texto, esse com certeza fez o curso de datilografia. Para mim, isso aqui é de uma utilidade extrema, né? Porque eu escrevo muito, escrevo algumas coisas aí, uns artigos, etc. E o meu trabalho no hospital é calcado nas observações, nas evoluções, nas prescrições que eu faço aqui. Isso vem lhe ocorrendo há quantos dias, Iracema? Há uns 2 dias que eu estou assim. E mais à noite, doutor. Pois é, Iracema. E você fuma, não? Não. Não tem esse pecado, Não, né? não. Tá certo. A minha letra não é das mais legíveis. Não é absolutamente incompreensível. Mas isso me deixou com inclinação maior para deixar, digamos, as receitas, as prescrições que faço para os doentes internados bem claras, bem legíveis, para que a enfermeira ou o doente, ou o paciente, né, que se consulta no consultório, possa ter uma noção, uma visão exata daquilo que está sendo prescrito para ele. Claramente que isso passa a ser também um dos motivos. O Woody Allen, o cineasta famoso, é adepto da máquina de escrever. E imagine 2 outros atores famosíssimos, o Tom Hanks, que é conhecido de todo mundo, e o Jerry Lewis. São incondicionalmente afeitos à magia do teclado. Valeu, meu. Aí vem assim um grande bem longo. A máquina de escrever foi tudo para a nossa geração. É o símbolo maior do jornalista e a máquina de escrever, né? Está atrelada ao que nós fazemos cotidianamente, que é escrever. Os meus livros foram escritos na máquina, que aí a minha coluna é escrita na máquina. Não se melhora time que está ganhando. Eu me dou muito bem com a máquina e vou continuar com ela. Terminado esse processo, eu vou limpar. O que é limpar? Eu vou limpar o meu texto. Eu vou olhar agora, com muito cuidado, onde eu errei. Então eu começo a datilografar a minha coluna, porque amanhã estará, aqui tem que ter um acento, no diário. Aí eu limpo. Corrigir, no linguajar nosso antigo, de jornalista, é limpar. Eu limpei o texto. Eu então dobro o papel, me dirijo ao jornal, entrego ao editor de esporte, que é o Peri. O editor chama um dos componentes da equipe, esse componente da equipe pega a minha coluna, vai para o computador e começa a digitar aquilo que eu escrevi à máquina. Um fingidor. Finge tão completamente. No Dia das Mães, dê uma Olivetti de presente. A Olivetti tem um modelo de máquina para cada modelo de mãe. Eu tenho muitas máquinas porque coleciono máquinas de escrever. Me interessa preservar a máquina como ela é, porque valoriza, né, a máquina como objeto de colecionador. Né? Esta máquina é uma máquina antiga, Olímpia, que não existe mais à venda. Esta máquina é muito antiga. Esta aqui é uma Estúdio, é o segundo modelo da Estúdio 4, porque a outra Estúdio é Estúdio 45, porque a outra Estúdio 45 é azul e é maior.
Essa aqui são os dois modelos de Olivetti College que saíram do mercado. A bege e essa aqui esverdeada. A minha preferida é essa daqui. Porque eu gosto do tipo dela, entendeu? Ela é boa de bater, elas são leves, porque são lubrificadas. E eu tenho as compactas, né? Compacta é aquela que você leva no trem, leva no ônibus, leva no avião. Eu gosto de escrever, me dá prazer escrever nesse momento aqui, entendeu? Eu sinto um prazer interno muito forte e uma emoção maior ainda. O que os computadores não transmitem para nós, as emoções que uma máquina dessa tem. Existem 3 razões pelas quais as pessoas gostam da máquina de escrever. A primeira razão é a sensação táctil. Essa sensação movimenta os músculos das mãos. E os músculos é que dão o volume do som. Por exemplo, se uma máquina for Hamilton, ela tem um som... Tic, 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 tic. Se ela for uma Royal, ela já tem um choc, 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 choc. Se ela for uma máquina compacta, aquela que você, até no avião você leva, é a marca registrada da Olivetti. Fit, 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 fit. E uma sensação muito agradável que se tinha naquela época em redação era o barulho das máquinas, os colegas batendo porque faz barulho, né? Batendo nas técnicas, um barulho enorme, e voltava o cilindro, pá! Por volta de 5 horas, todo mundo se encontrava na redação para preparar a edição do jornal do dia seguinte. Era como se a notícia estivesse nascendo, sendo gestada. E de fato era isso, né? A gestação da notícia se dava com aquela tempestade, aquele barulho das máquinas de escrever nas redações. A segunda razão é que quem escreve em máquina de escrever, datilografia, tem que esquecer, tem que renunciar à palavra delete. Não se deleta nada. Você tinha que ser bom, escrever o mais correto possível, porque a coisa mais próxima da correção era o errorex, né? Que era uma tintazinha branca que você utilizava para pintar o papel, o trecho que você errou, e você batia, tinha que bater a palavra em cima daquilo ali. E a terceira razão é que você está datilografando numa relíquia. Uma relíquia, instrumento de escrita, uma forma de instrumental de escrita, que é a máquina de datilografia. É uma relíquia. Eu resisto a todos os avanços da modernidade. Respeito-os, mas não pretendo tão cedo mudar de máquina de escrever. Principalmente uma Hamilton dessa, gostosa, leve, né? Eu utilizo diariamente as minhas máquinas. Se eu vou subscrever um envelope, na máquina. A meu ver, é uma tecnologia que ficou, pelo menos para mim, né? Ela atende às minhas necessidades. Só lembranças e nada mais. Aqui nós temos uma loja, né, que cuida de máquina de escrever. Quando esse rapaz fechar essa loja, eu estou lascado também. Sabe? O Aldenor é quem faz toda a manutenção das minhas máquinas. Eu, sem o Aldenor, não seria nada, né? Eu chegar, Aldenor, tá faltando isso, desse é o jeito. Aí eu chego, Aldenor, a máquina está enferrujando. Ele tira toda a ferrugem da máquina. Ele tem uma equipe boa de trabalho. Então nós somos amigos. A gente tem engrenagem de avanço de papel, tem um bocado de coisinha que a gente bota. Se quiser que eu mande buscar, a gente manda. Bote aí, Rua do Rosário, 125, procure Aldenor. Cara, deixa teu telefone, cara. Meu nome é Aldenor de Souza Lima, estou estabelecido aqui em Fortaleza desde o dia 1º de agosto de 1961. E desde 1970 que nós estamos instalados nesse mesmo endereço, atendendo ainda muita gente em Fortaleza. Máquina de escrever hoje é um mercado daquelas pessoas de idade, de 65, 70 anos, aquelas pessoas que já estão em casa, mas que geralmente ainda fazem crônica para jornal e tudo, que esses constantemente utilizando as mãos para exercitar e a mente, esses preferem mesmo fazer tudo na máquina de escrever. Que esse espaço aqui se utiliza
Às vezes até para se pintar uma máquina, para se lavar. Temos a parte de compressor que a gente lava a máquina. Olha, essas máquinas aqui sempre é máquina que estão esperando alguma coisa para se fazer, uma autorização e tudo, já se deu orçamento. Mas todas elas aí é máquinas ainda que se aproveitam ou peças ou consertá-las as mesmas, né? Hoje, conserto de reforma geral é uma semana, mas conserto rápido, a revisão para voltar lá, só com limpeza, alinhamento de escrita, mudando fita, uma hora a gente entrega uma máquina para um cliente. Ele vem aqui na loja, vai dar uma voltinha na praçadeira, conversar no centro, ele volta com a máquina pronta. Dentro de uma hora ele leva a máquina dele pronta. Olha, uma máquina dessa se dá uma desmontagem geral, se lava a máquina dessa aqui e ela volta toda a se movimentar normalmente. Isso aqui é as peças de reposição, seu? É, também. Isso aí é peças que ainda se aproveita, carrocerias, base, teclados. Olha, até com minha idade hoje, 69 anos, eu tenho que permanecer pro resto da vida nesse ramo até deixar de trabalhar. Nesse local, devido à máquina de escrever ter sido os computadores de antigamente, eu fiz muitas amizades. Onde eu chego em Fortaleza, eu tenho um conhecido. Onde eu chego. A minha amizade com ele é uma amizade muito sincera, muito longa. Batemos papo, conversamos, vou para lá, eu bato papo com ele, converso. Brigo com ele, porque a máquina dele é velha, está enferrujada, ele não cuida das máquinas de todo mundo, mas a dele está péssima, em cima do virou. Eu tenho o maior amor do mundo da minha profissão. Se chamava tecnográfico. Os tecnográficos sabiam consertar as máquinas. E nesse período, a gente tinha mesmo aquele tempo de aprendizagem dentro de uma oficina só com máquinas de escrever, e que a gente tinha amor e fazia por amor, mas também como uma profissão que era muito chamada. Quem sabia consertar uma máquina de escrever, em qualquer lugar do Brasil você tinha um emprego garantido. This is the best thing that's happened to typing since electricity. The IBM Selectric Typewriter. Dear Xerox, I want to thank the memory writer for making my job a pleasure. Everything I type looks like a million. O que tornou a máquina de escrever obsoleta foi quando a IBM lançou a máquina elétrica. Aí tornou todas as máquinas manuais obsoletas. Olha, a máquina de escrever foi um sucesso até 30 anos atrás, porque sempre teve as inovações, chegaram as máquinas de escrever eletrônica, como a própria máquina de escrever IBM, que gravava texto. Aí era um sucesso, não se tinha computador nessa época, você ter uma máquina que repetia um texto de 4.000 toques era um sucesso, né? Isso aí foi o que motivou muito. Nessa época a IBM mandava no mundo inteiro, né? Passou da Olivetti com a sua tecnologia e avançou muito. Mas nesses últimos 25 anos, não. Aí foi um decréscimo mesmo, pouca gente hoje está usando. Inclusive acessórios das máquinas elétricas hoje é difícil. Agora a máquina manual não. Essa pode ter 100 anos que a pessoa nos procurar para fazer uma reforma, nós temos condições de fazê-la e deixar escrevendo normalmente como era antigamente. Eu estou convencido, meus amigos, que a máquina vive os seus derradeiros dias, entendeu? Ainda bem que o advento do computador, da internet, chegou já me pegando com a idade avançada. Eu tenho 74 anos de idade. Então, eu acho que a máquina ainda vai resistir há uns 10 anos. E eu sinto uma empatia muito grande com esta modernidade dos anos passados. Ela me serve a contento. Eu acho que ela realmente mudou o mundo. Porque se você for olhar, mas tudo foi assim crescendo, né? Se não tivesse o papiro, né? Como é que as pessoas iam escrever? A máquina de escrever, né? Em breve vai desaparecer. Hoje em dia, existe o telefone que você, ao invés de estar clicando ali, você fala e ele vai escrevendo o que você vai dizendo. E a gente fica pensando, o que é que vai acontecer? O que é que vai vir de moderno
além do que nós já temos hoje em dia. Eu acho que hoje a vida das pessoas é um acumular de conhecimentos, né, e de descobertas. Então, essa máquina está ultrapassada. Teve a época dela, ela brilhou. Eu tenho várias emoções escrever na máquina, sabe? Eu amo as minhas máquinas. É muito melhor você escrever numa máquina de escrever do que numa caneta. A minha alma reside nesta máquina. Eu vivo esta máquina. Mas a tendência é que ela se transforme no que ela já é hoje, né? Uma peça de museu, de curiosidade, né? Tem jovens que, quando chegam em determinados locais e veem a máquina de escrever, eles ficam assim, admirados. Né? Pô, como é que fazia isso? Como é que escrevia? Como é que funcionava isso, né? Mas justamente porque nós temos hoje tempos muito melhores, né? Ou seja, nós temos o computador, nós temos as múltiplas possibilidades que um computador nos oferece de você não só pesquisar, utilizá-lo para pesquisa e ao mesmo tempo dali compor o seu texto. Então, tipo assim, é claro que esse tempo não voltará nunca mais. Mas foi muito importante na história porque, eu sempre digo, né? Nós vivemos em mundo digital, mas foi preciso viver no mundo analógico, né? E a máquina de escrever é um ícone do mundo analógico que ficou para trás. Eu às vezes fico pensando, será que a minha máquina de escrever tem ciúme do computador? Será que tu recordas como eu aquele tempo tão feliz? Quando o destino bom então me deu tudo o que eu quis. Eu bem sentia que o teu coração queria só viver por mim. E eu pensei que todo aquele amor era sem fim. Agora fico a pensar no tempo bom que passou e vivo sempre a lembrar que o sonho já terminou. Será que tu recordas como eu aquele tempo tão feliz?